de ver você falando sobre, alguém te perguntando sobre, agora você pode me falar ou não. Ali no fim dos anos 80, começo dos anos 90, tinha muitos veículos que estavam dando como certa a sua contratação pelo SBT. Eu vi uma entrevista sua dizendo que o namoro estava muito sério, isso foi numa entrevista no Jornal do Brasil, em janeiro de 93, mas acabou não indo para frente. O que aconteceu naquela época que você acabou não indo para o SBT, embora o namoro estivesse sério? Olha, na época eu tive até uma conversa com o Silvio, né? Até quem fez essa ponte foi o Luciano Calegari na época, e aí eu me encontrei com o Silvio. Eu estava na Globo, né? Estava na Globo. Estava na Globo. E aí eu virei-me pro Boni, até falei, Boni, olha, porque eu tinha acabado de fazer o retrospectivo, eu ia pro Fantástico, inclusive, para fazer um quadro no Fantástico. E aí, só que eu achava que depois daquela experiência que eu tinha tido de apresentar o programa de Chacrinha, ter feito 2 especiais de humor, eu acho que eu merecia uma oportunidade de ter um programa meu. E a Globo, o Boni, na época, falou que eu tinha que esperar um pouco, bom, foi assim. E aí eu tive essa ponte com o Silvio. E eu tive uma conversa muito legal com o Silvio. Por algumas vezes eu tive para ir para o SBT. Inclusive, antes de eu ir para... eu tive 2 convites na época, em 2002. Em 2002 eu estava já brigando, 2002 ou 2003, não me lembro. Agora eu vou fugir, não sei se foi 2002 ou 2003. Eu recebi uma proposta da Record, uma proposta oficial. Eu recebi uma proposta da vice-presidência da Record, o presidente da Record da época, era o Denis Munhoz, e marcou até um jantar comigo. Foi até no Gero, posso dizer o local e tudo. Mas antes de ter o jantar com ele, eu comuniquei o Marcelo e o Amilcar, entendeu? Eu falei o que está acontecendo. Bom, resumindo, aí eu fiz. Olha que coisa louca, eles queriam me levar, eles estavam fazendo acho que era Fórmula 1 não, era Fórmula Indy, eu não sei, era uma coisa automobilística aos domingos. Eu não me lembro qual era, eu sei que era uma coisa de esporte, que eles tinham esse compromisso contratual. Mas eu me lembro que na época eles iriam me levar para o domingo, para fazer um programa aos domingos, na Record, isso 2002, 2003. E aí eu conversei com a Milka, com o Marcelo, e aí depois tivemos uma reunião. O que aconteceu? Eu vou te explicar exatamente o que eu vou dizer. Falei, a Milka, aconteceu isso, Marcelo, aconteceu isso. Bom, mas eu tive uma reunião com o Marcelo, com a Milka, papai, sentamos, conversamos. Bom, decidimos, eu tinha dito à Record que eu ia conversar com a Milka e com o Marcelo, tudo muito transparente, nada por baixo dos panos, não é do meu perfil. E aí eu fui, conversei com ele e tal. Ele falou, não, João, o meu contrato ia vencer um pouco mais à frente, já estava praticamente para vencer na Rede TV. E aí, porque isso foi no meado, o meu contrato venceria no dia 1 de agosto, e isso foi perto de junho, uma coisa, junho ou julho, não me lembro mais, foi mais ou menos assim. E aí era uma coisa de negociar. Então não foi um blefe, não foi nada, foi real. Aí eu levei a proposta, ele falou, não, bom, resumindo, a Record tinha me dado um valor, e aí eu passei o valor para a Rede TV cobriu o valor e aumentou um pouco mais. Beleza, tranquilo. Falei à direção da Record, olha, acontece o seguinte, eu infelizmente não vou poder vir porque como eu tinha dito a vocês, tudo muito transparente, eu passei essa informação para o Marcelo e para o Amilcar, lógico, eles têm a preferência da minha renovação, renovei com a Rede TV, tudo bem, obrigado, tal. Aí a Record falou, tudo bem, tranquilo, sem problema, estamos em paz. Passado uma semana, me liga de novo, João, nós queremos você mesmo na Record. Nós cobrimos o que a Rede TV vai te pagar de aumento e mais um pouco para você vir para a Record. Eu falei assim, olha, não vai dar porque eu já assinei com a Rede TV. Além da multa na época era 10 milhões, eu não tenho... Né? Aí ele falou assim, não, mas a gente tenta ver, a gente negocia isso. Não, eu já fechei com a Rede TV, não vou fazer isso, porque, pelo amor de Deus, isso aí vai... Não, tudo bem. Bom, então foi aí que morreu a história. Então isso foi lá atrás. E com o SBT, a mesma coisa. Quando eu estava para ir para isso lá em 93, isso é verdade. Eu conversei com o Silvio e tal, e aí, por outros fatores, na época o Silvio ficou meio assim, tipo, vamos lá,
eu não tinha ainda... Ele não queria fazer um programa de humor, na verdade. Entendi. E eu também não... Eu queria fazer um programa de humor, mas ao mesmo tempo de variedade, junto. Que acabou acontecendo anos depois na Rede TV, em 99, que é o TV na TV. E eu falei, Silvio, a gente pode fazer um programa assim, assim, tal. E aí ele falou, vamos pensar, tal. Bom, chegamos a conversar algumas vezes durante 2 ou 3 semanas, na época. Né, com o SBT? Com o SBT, com o Silvio mesmo, eu falando com o Silvio. Com o Silvio mesmo, né, ok. Com o próprio Silvio, né? E aí ele falou, vamos tá, pensar. Bom, resumiu. E talvez ele não tivesse, na época, ele sentiu que eu ainda não estava preparado, porque eu tinha o quê? 30 anos de idade, 32 anos de idade, ele achava que eu ainda não estava preparado para fazer um programa como ele achava. Ele também tinha o Gugu ali bombando, Sim. né? E já tinha passado aquela história do Gugu na Globo, isso já tinha passado há muito tempo. Né? Então, bom, resumindo, acabei não indo. Em 2005, 2004, final de 2004, 2005, voltou essa conversa. Aí foi por outro intermédio de outra pessoa do SBT. Aí não foi o Silvio? Não foi. Aí eu vou explicar. Não foi o Silvio, mas foi por uma outra pessoa do SBT. Perguntou para mim, conversou comigo, papapá. Quer conversar com o Silvio? Eu falei, mas eu tinha falado com o Silvio. Mas hoje passou, hoje você já é uma realidade. Ali nessa época eu já estava ganhando do SBT e ganhando da Globo. Né? Ali já se tinha tornado uma realidade, já se passaram tantos anos ali, de 93 para 2005, então mais de 12 anos. Bom, resumindo, aí eu conversei uma vez com o Silvio, e aí o Silvio falou, e aí, o que você acha, tal. Bom, resumindo, poderia até eu ir para o SBT, mas, por destino ou não, 15 dias depois, me liga o pessoal da TVI de Portugal. E me fez a proposta para ir. Aí, sendo que eu poderia tanto ficar na Europa, como eu te falei, gravar lá, e ficar no Brasil. Então, eu poderia estar trabalhando na Rede TV, onde eu estava muito bem, em primeiro lugar, e poder ir na Europa também ver qual era a parada. Então, ganhando em euro. E ganhando dinheiro. Né? Então, eu optei para... Aí, não dei prosseguimento, o Silvio também não deu na época, prosseguimento, e aí foi o que acabou acontecendo e eu fui para Portugal. Aí tem outra história. Aí eu fiquei 6 anos em Portugal. Aí depois eu fui para Itália, retornei para a Rede TV em 2013. Antes de eu retornar em 2013 para a Rede TV, eu ainda não tinha voltado, eu fui fazer o programa do Silvio, Topa Tudo. Uma brincadeira, tal, não sei o quê. Aí o Silvio falou, e aí? Aí me conversou comigo no camarim. E aí, João? E aí, isso 2013? 2013. Não, final de 2012. Final de 2012, comecei. Por aí. Mas eu não tinha retorno para a Rede TV. Okay. Eu tinha feito a Fazenda em 2010, lembra? Eu fiz a Fazenda porque eu estava em Portugal. Eu trabalhava na TVI e eu tinha um programa na Record Internacional. A gente vai chegar na Fazenda ainda, que eu quero saber da sua participação na Fazenda. E é o seguinte, eu estava na Record Internacional em Portugal, eu fazia o João Kleber Total. Era os domingos depois do programa da Eliana. Então, meu programa passava em toda a Europa, África e Ásia, depois do programa da Eliana. Então, e o programa bombava lá na Europa. E aí, eu acabei vindo para a Fazenda, foi isso. Aí, numa dessas, eu vim para conversar com a Milka, tal, não sei o quê, com a Mônica e com o Marcelo, e eu fui convidado para fazer o Topa Tudo. E o Silvio virou para mim e falou assim, e aí, como é que... Sei que você estava em Portugal, bateu um papo comigo. Inclusive, ele foi falar com o camarim, porque o Silvio sempre é muito gentil, ele era muito gentil. Ele conversava com os artistas entrando no programa, né? E aí ele falou, tô sabendo, Kleber, como é que você vai, tá lá em Portugal, tal. Aí me perguntou como era Portugal, perguntou da televisão, e falou, e aí, quem sabe agora você pode vir aqui ser nosso colaborador, trabalhar aqui com a SBT. Eu falei, pois é, Silvio e tal. E aí, eu cheguei até conversar com um pessoal da direção da programação. Ele mandou conversar com o pessoal da direção da programação, passou. Resumindo, ficou no ar, e aí eu acabei recebendo o convite do Amilcar e do Marcelo e vim para a Rede TV. E foi aonde eu fiz o Você na TV, que ganhava, inclusive, do SBT.
Pois é, pois é. Então não era para ser naquela época, né? Em 3 vezes era para ser. Mas nenhuma das 3 vezes, João, ficou algum desenho do programa que você faria no SBT? Não teve esboço, não teve nada? Nada. 93, não teve. 2005 até mais ou menos. 2004, 2005, mais ou menos. Mais ou menos. Tinha humor. Ele chegou, inclusive, a cogitar de levar o Pânico nessa época. É verdade, entendeu? 2005. Né? Eu lembro. Então, mais ou menos isso. E aí ele pensou, ele viu que o RTV estava crescendo muito, ele viu que eu estava indo muito bem, o Pânico estava indo muito bem. Bom, foi isso. Então, não foi nem o Pânico, nem eu, entendeu? Então, aí eu fui para Portugal também. Então, agora, em 2013, já mais ou menos estava um desenho. Já estava um desenho? Já estava um desenho, que era um programa popular, não tinha nada a ver com o que era o Você na TV. Você na TV surgiu por acaso. Mas sem formato? Ali. Sem formato. Era um programa que tinha variedade, brincadeira, ele queria comprar uma coisa lá para botar na programação, e eu não sei nem se acabou depois tendo, né? Realmente eu não sei. Teve lá umas coisas musicais, que eu também ali a parte musical ali eu acabei achando que não ia ser legal. Bom, mas no contexto eu achei legal. Bom, resumindo, acabou não acontecendo também, eu voltei para a RTV, foi onde depois eu criei o Você na TV. Então, essa foi a história. Responder, então, foi também longo, para poder explicar as 3 facetas. Claro. Essa de 93, eu realmente dei uma entrevista para o Jornal do Brasil na época, mas foi porque naquela época foi uma ponte do Luciano Calegari com que ele falou comigo, e eu tive esse encontro com o Silvio, né? Uma por década, em 93, 2005, 2013. Olha aí. Lucrou. Porque foi o seguinte, porque ali em 93, acho que o Silvio não sentiu muita firmeza em dar um programa para mim, porque ele achava que eu ainda estava não preparado, ainda estava muito jovem, apesar de ele ter visto que eu fiz o programa do Chacrinha, foi muito bem. Inclusive, teve lá na própria Globo, tanto eu como o César Filho éramos fizemos piloto, poderia dar continuidade num programa, isso muito antes do Fausto vir, né? Sim. Então, bom, mas aí não acabou acontecendo e foi aí. Agora, em 2005, aí ele já estava mais seguro, já sabia, já tinha passado, eu já também não tinha como não mostrar que eu já estava mais experiente. Estava ganhando da emissora dele. Inclusive, né? Tanto no domingo, na segunda-feira, nos 2 horários. Né? E aí, 2013, aí já era uma realidade, tanto que eu estive até fora do Brasil, apresentando o programa e tudo. Então, quanto a isso, ele já estava mais seguro. Mas acabou não acontecendo. Eu não sei por que motivo, mas é destino. Eu considero destino. Mas uma coisa que é importante dizer, o Silvio sempre foi um cavalheiro comigo, sempre foi muito gentil, sempre fez elogios. Inclusive, se você vê, não me lembro qual foi a data que eu fui, acho que 2019, antes da pandemia. Do programa dele, foi no jogo das 7 dicas lá. Das 3 pistas. Das 3 pistas. Fui eu e o Geraldo até. Sim. Se você perceber no ar como ele me tratava ali, já de uma forma, tipo de conhecimento mesmo, e depois no camarim comigo também, ele fez foi muito carinhoso comigo, falou se eu estava feliz na RTV, o que eu achava. Hein? Não, mas ali nem tocou. Ali não. Ali não. Ali só foi mais ou menos uma questão mesmo de... Inclusive, eu me lembro, uma das coisas que ele falou, poxa, aquele seu... Ele assistia a televisão pra caramba, né? Aquele seu programa que você faz lá dos segredos, é muito curioso. Me lembra até que legal. Me lembra até umas coisas da Cristina Rocha, né? Com o Caso de Família e tal. Eu falei, pois é. Aí, inclusive, eu falei, poxa, você vê, né, o Silvio, esse tipo de formato funciona muito, né? Você vê, a Cristina tem uma grande audiência no programa dela, e falei, tem mesmo, ela faz aquilo muito bem, inclusive elogiou a Cristina. Depois falou do formato, ele falou, esse programa, ele falou, você
você teve até ele perguntou, da onde vocês compraram esse formato? Eu falei, não foi comprado formato nenhum, não, Silvio. Eu mesmo que queria. Falei, você que criou, ele era muito assim. O Silvio era um cara muito inteligente. Ele fazia umas perguntas como se ele não entendesse, como se ele não soubesse, mas ele sabia, tipo, especular mesmo, né? Ele fazia umas perguntas assim, tipo, mas é mesmo? Mas como? Como é que foi feito? Mas, lógico, ele sabia como é que era a parada. Mas ele queria saber, mais ou menos, ele era um cara muito, muito detalhista, muito inteligente, ele pescava as coisas com a gente. E aí, como eu já tinha no passado conversado com ele de algumas outras coisas, como eu já te contei, eu já sabia mais ou menos como ele agia nessas horas, e eu falo, não, foi assim, tá? Foi não, muito interessante, você escolheu muito bem o teu público, tá? Muito legal. Bom, então, foi muito legal. Então, o Silvio sempre foi um cavalheiro comigo, e nesse dia, ele foi muito especial comigo. Acho que foi a última vez que eu vi o Silvio, inclusive. Foi a última vez que eu vi o Silvio. Foi muito querido, foi muito querido. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. 2019. Eu te falei, fui eu e o Geraldo participar do programa.